O STJ decidiu sobre a existência ou não de bis in idem na aplicação de agravante e de causa de aumento em crimes contra a dignidade sexual. Fique até o final para você compreender aqui os detalhes desse julgamento, porque faz diferença, né? Primeiro, a gente vai ter a questão do princípio do ne bis in idem, que, por sinal, apesar de ser um princípio basilar do direito penal, não tem previsão expressa na Constituição Federal, mas tem previsão em tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Impacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E pelo princípio do ne bis in idem, né, uma pessoa não pode ser condenada ou julgada mais de uma vez pelo mesmo fato. E na dosimetria da pena, o ne bis in idem vai incidir para impedir que uma mesma circunstância seja valorada mais de uma vez, portanto, majorando a pena por mais de uma vez. Tanto quando isso pode acontecer dentro de uma mesma fase da dosimetria da pena, por exemplo, nas circunstâncias judiciais, quanto também em fases distintas. Então, uma circunstância que é considerada, por exemplo, na culpabilidade na primeira fase, não pode depois ser considerada também como agravante, tá certo? Ou como causa de aumento. Esse aqui é um panorama geral sobre o ne bis in idem. E agora a gente vai ver aqui quais são as normas que foram discutidas. A gente tem no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, as circunstâncias agravantes, aliás, a circunstância agravante que fala sobre o crime praticado com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Você vê aqui que tem, na verdade, três situações distintas, né? Tem a situação, a primeira, do abuso de autoridade, que estará presente em situações de ascendência, né? Ou seja, de pais, avós, de tios, né? Também situação de tutores, curadores, professores, guardiões, todas essas pessoas que exercem sobre aquela pessoa algum tipo de autoridade. Temos também, na segunda categoria aqui, digamos assim, a das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade. São aquelas pessoas, portanto, que convivem ali com maior intimidade com aquela pessoa e como se inclui aqui a situação, inclusive, da hospitalidade, então não há uma necessidade de essa coabitação, essa situação de convivência ser de cunho definitivo, né? Pode ser até uma questão, uma situação transitória. E como tem aqui essa situação de relações domésticas, se inclui aqui não apenas as relações de parentesco, mas também de relações de trabalho, né? Então, por exemplo, é possível a aplicação na agravante quando há uma prática em relação a empregados, né? E, por fim, colocou aqui a situação da Lei Maria da Penha, né, da violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, a gente tem aqui três categorias de situações. É importante ter em mente a existência dessas três categorias, certo? Por quê? O Código Penal, no artigo 226, inciso 2, vai trazer a causa de aumento para crimes contra a dignidade sexual, só que essa causa de aumento ela é prevista apenas para as situações do exercício de autoridade, né? Ou seja, situações aqui de ascendência, como eu disse, né? Que inclui aqui o padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador, ou qualquer outro tipo de autoridade, né? E, portanto, o STJ disse o seguinte, que aqui, em cada uma dessas categorias aqui, digamos assim, se buscou tutelar bens jurídicos distintos, né? Aqui existe a questão da autoridade, aqui existe a questão das relações domésticas, ou de coabitação, ou de hospitalidade, e aqui, por último, a situação da violência contra a mulher. Então, quando há violação de bens jurídicos distintos, normalmente o STJ afasta a aplicação do princípio do bis in idem, né, da vedação de bis in idem. Então, o que o STJ disse foi o seguinte: se a situação for do abuso de autoridade exclusivamente, aí, de fato, caberá a aplicação apenas da causa de aumento, mas, por outro lado, se é a situação do tutor ou do pai que pratica o crime contra uma vítima que coabita com ela, pode ser um filho ou uma filha, por exemplo, aí, nesse caso, vai caber a agravante pela coabitação ou pelas relações domésticas e a causa de aumento aqui em razão da relação de autoridade. E se você está gostando desse conteúdo, clique no botão de curtir
e também se inscreva no canal, ativando as notificações para receber avisos dos nossos próximos vídeos. Isso porque o canal ainda é muito pequeno, então é importante que você se inscreva para ser avisado, né? Sem isso, às vezes o YouTube vai ter dificuldade de mandar para você, ou de recomendar o conteúdo para você, ou para outras pessoas também, né? Então, é muito importante esse empurrão aí no algoritmo. E eu trouxe aqui alguns precedentes do STJ que deixam mais claro essas situações que eu já falei ali de uma forma mais abstrata, né? Aqui nesse HC, a gente tem a situação do condenado que era pai das vítimas e foi mantida a agravante pela coabitação e a causa de aumento pelo parentesco, né? Pela relação de autoridade do parentesco. E nesse outro recurso aqui, o condenado era tio das vítimas e mantida a agravante pela situação de hospitalidade e a causa de aumento pelo parentesco. E no último caso aqui que eu trouxe, que estava no julgado, né, que era do padrasto, que foi mantida a agravante pelas relações domésticas e a causa de aumento pelo parentesco, tá certo? E o caso concreto do recurso especial era justamente em uma situação em que havia a relação doméstica e o parentesco. O Tribunal de Justiça tinha afastado a agravante, deixado apenas a causa de aumento, e o STJ, no caso, deu provimento para restabelecer a agravante. Então, a tese ficou assim redigida: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha F, e da majorante específica do artigo 226, inciso 2, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. De fato, né, se está presente apenas a situação da autoridade, vai ficar a causa de aumento porque ela aumenta da metade, enquanto que um agravante normalmente não vai aumentar tanto, né? Normalmente um agravante vai aumentar em 1/6 do intervalo de pena. Então, havendo uma mesma circunstância que permite aplicar agravante e causa de aumento, vai ficar apenas a causa de aumento, que é a que mais aumenta a pena no caso. E, mais uma vez, se gostar do conteúdo, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Espero por vocês no próximo vídeo. Até a próxima.